Olá pessoal, hoje eu estou aqui com um presente aí para todos vocês. Semana passada a gente mostrava aqui um chefe de cozinha. Hoje eu estou trazendo uma professora de etiqueta e ela é decoradora de mesas. Olha que coisa bacana. E eu vou agora conversar um pouquinho com ela e eu tenho certeza que vocês vão adorar. É Sara Alves. Sara, tudo bem, querida? Oi, Cida, tudo jóia? E você? Tudo Olá, bem. espectadores. É um prazer estar aqui com você, Cida. Muito obrigada pelo convite. Pois é, mas eu gostaria muito que hoje nós vamos mostrar uma mesa que agora é para o café da tarde. Sim. Aí daqui a pouco nós vamos mostrar uma mesa formal para um jantar. Sim. E vamos mostrar uma outra mesa para aquele churrasco descontraído. É isso mesmo, né? Então é isso mesmo. A anfitriã, Cida, quando a gente fala em mesa posta, a gente pensa naquela peça central que é a anfitriã. Ela age como líder da festa, ela tem que pensar tudo antes, antecipadamente, trabalhar com checklists do número de convidados, o tipo de serviço, o que ela vai servir na festa, o menu. E tudo começa com a ocasião. Se eu defino a ocasião do meu evento, eu já vou definir a decoração da festa, o cardápio, tudo fica fácil. Então aqui nós vamos começar com uma mesa do café da tarde, poderia ser uma mesa de café da manhã, chá da tarde. E eu tenho algumas dicas para dar para a mesa do café. A dica das xícaras. Sempre na mesa do café da manhã, nós colocamos a xícara de chá, que é a famosa xícara do café com leite, né? E a xicrinha de café... E tudo combinando, hein, gente? Olha aqui. Aqui nós coloquei um bowl, ó, de abacaxi, um pratinho de sobremesa, que na mesa de café da manhã nós utilizamos tanto as louças quanto os talheres, sempre de sobremesa, tá? Ó, os talheres menores de sobremesa. As xicrinhas de café nós deixamos ali perto da maquininha. E uma mesa de café ela tem que ter frutas lavadas já para os nossos convidados. O bolo sempre apresentado numa boleira. Não pode faltar as flores, porque a flor dá aquele embelezamento final na mesa, né? A gente brinca aí com a harmonia das cores. Um suco, olha lá, tô vendo? Um suco, uma água, se dá água em qualquer ocasião, qualquer refeição. É bem-vinda, né? É bem-vinda, porque a gente fica muito tempo na mesa posta. E então tem que ter uma água numa jarra bonita, essa jarra é de prata, poderia ser... Aliás, os talheres também são de prata, viu? Então aqui nós utilizamos, Cida, um jogo americano redondo, revestido, tá? Na mesa do café da manhã nós não podemos utilizar suplá, porque o suplá é para uma ocasião formal e para quando nós temos uma refeição principal. Isso é muito importante, hein, gente? E então nós utilizamos o prato, né? Prato de sobremesa, utilizamos os talheres, a gente sempre começa pela faca do lado direito, nós vamos explicar. E sempre o corte para dentro, que é muito importante. Sempre também. a lâmina para dentro. A prataria da casa tem que estar devidamente em ordem, limpa, polida, sem riscos, né? Então tudo isso, a anfitriã tem que ter um olhar para tudo isso na casa. E aqui eu quero que você destacar também que sempre é a xícara de café. Aqui é para quem gosta, por exemplo, de degustar um leitinho com aveia, não é isso? Um iogurte com uma granola. Exatamente. Eu não precisaria ter esse bowl Isso. se eu não fosse servir um iogurte, uma granola ou frutas picadinhas. Eu poderia muito bem ter só essa composição aqui na minha mesa, ó. Agora, por exemplo, se eu vou usar esse copo que seria para água, né? Agora, e se eu quiser usar, colocar um outro copo aqui para, por exemplo, usar para um suco? Você poderia, primeiro lugar, a taça de água e depois a taça de suco. Certo. E esse café, essa mesa de café maravilhosa que nós estamos vendo, grifada pela Sara, vai servir 10 pessoas, 10 convidados? 8 convidados. 8 convidados, eu contei a mais. Bom, uma dica super legal é que em todas as mesas nós podemos utilizar uma peça que ela não é, por exemplo, nós utilizamos aqui, ó, um bule e 2 jarrinhas, tá?
como um vaso, tá? Então o bule ele não é um vaso, mas a gente usou como um vaso e ficou super lindo. Legal na mesa do café da manhã. Então essa dica é bem legal. Os pães, quando nós comprarmos os pãezinhos para colocarmos na mesa, nós temos que tirar do saquinho, colocar numa cestinha, com o forrinho na cesta. Outra dica legal, meleira, a granola, sempre nos recipientes, nunca coloque embalagem no café da manhã, viu, Cida? É muito importante. E uma dica que eu isso. quero dar, quando nós estamos em pé e vamos tomar um cafezinho, nós temos que segurar o pires na mão. Mas quando nós estamos na mesa, sentados, nós não precisamos levar o pires, segurar o pires com a mão. Quando eu sento à mesa, a primeira coisa, pessoal, eu tiro o guardanapo e levo sobre o meu colo, tá? E sempre essa parte da costura, Cida, ela tem que estar virado para mim, porque eu vou enxugar delicadamente a minha boca, não preciso fazer nada deselegante. A gente sempre deixa a colher já aqui, para quando a pessoa for utilizar. E nós vamos apenas levar a xícara até a boca, tá? E quando eu for adoçar o café, eu não preciso fazer todo esse barulho à mesa. É muito feio. Eu não posso fazer barulhos na mesa, debruçar, né? Cadeira. A cadeira, olha, eu sentei, eu faço isso, eu tenho que ficar 4 dedos no máximo, assim, da mesa para não acontecer acidentes, né? Eu tenho que ficar sempre com a postura ereta e dessa forma tudo vai fluir. Então eu adocei meu chá, meu café com leite, vou tomar dessa forma, com a coluna desencostada do espaldar da cadeira, com uma posição sempre elegante. Ótimo. Bem, pessoal, agora nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar, lógico, com a Sara, que vai continuar dando essa aula de etiqueta e também mostrando as mesas. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Referência em sabor e qualidade. A Mari Rio possui o compromisso em levar o verdadeiro pescado até você. Em restaurantes e agora nos supermercados. Do seu jeito, na sua mesa. Mari Rio Pescados, ainda mais perto de você. Aqui nós estamos nessa mesa que é a mesa churrasco. Você sabe que eu acho que é o prato preferido do brasileiro. Então nós estamos aqui, você colocou lindos Jogo americano. o joguinho americano. Agora eu vejo no seu Instagram, que aliás podem segui-la, viu gente? Como é que é? Home Experience Decor. Então, porque é o seguinte, você mostra vários modelos de guardanapo coloridos, os porta-guardanapo, tudo isso. Como é que, se as pessoas tiverem interesse, por exemplo, em que você decore uma mesa e que leve isso, como é que faz? Como é que fica? Você vende, você indica, como é que é? Por enquanto, eu estou só fazendo os cursos, né? Sobre montagem de mesa, regras de etiqueta. Mas eu tenho uma série de marcas parceiras que trabalham comigo. Ah, legal. E quem me acompanha pode ver as tendências, né, da mesa posta, de toda a rouparia. Eu dou dicas de como começar o acervo de louças. Mas não é uma má ideia, viu, Cida? Quem sabe no porque futuro, às vezes a pessoa de repente não tem. a montar ou até vender as peças. Você né? vai por exemplo, decorar uma mesa para um almoço ou para o jantar. E você leva todos os seu aparato. E a pessoa fala, pô, eu gosto, eu quero. Como é que faz? Verdade. Isso aí é porque eu vi e eu já gostei de muitas coisas que você pôs lá. E eu adoro mesa decorada. Por enquanto eu estou só com os cursos, mas quem sabe essa ideia aí de decorar, né, a mesa das pessoas.
Então, bom, agora vamos falar dessa mesa. Vamos falar do churrasco em si. O churrasco é um menu campeão aí dos brasileiros, né? Um cardápio que agrada a todos. E uma dica que eu dou para o churrasco é que quando vai servir o churrasco, os acompanhamentos já tem que estar servidos no balcão, no aparador. Porque às vezes você vai num churrasco, sai a carne, não sai a maionese, não sai os acompanhamentos. E o serviço americano funciona muito bem. Isso, serviço americano. E nós podemos utilizar um joguinho americano. Aqui a gente fez uma brincadeira, ó, com as cores, né? Amarelo, laranja. Não, e você jogou com azul marinho, branco e laranja, deu um... Isso. Ficou lindo. E a faca de serra para churrasco, uma boa faca para cortar o seu churrasco. Na mesa informal, eu dou uma dica super legal, que é o descanso de talher. Isso denota que a anfitriã não vai trocar os talheres. Então, quando você for servir a sua salada no buffet americano, você faz o quê? Descansa os seus talheres dessa forma, vai até o buffet, o aparador, serve a sua salada e volta e pega o seu talher novamente, tá? Ótimo. Isso não vai sujar o seu jogo americano, não vai correr o risco de cair durante o trajeto ali até o aparador. E tá linda mesmo. Aqui nós temos Alegre, duas taças, uma taça de água, uma taça de vinho. Sempre me perguntam, porque muita gente gosta da cervejinha ou do chopp. Então, é isso que eu ia perguntar, porque combina vinho no almoço? Sim, se bem um vinho branco, mas a maioria se serve do vinho branco, né? Hoje tem, Cida, harmonização para todos os tipos de menu, tem harmonização com vinho. Certo. Mas se a família não gosta do vinho na hora do almoço, ela pode colocar aqui, no lugar dessa taça de vinho, ela pode colocar uma tulipa de cerveja, aquelas tacinhas bonitas que tem para cerveja. Uma dica, se for colocar para cerveja, porque às vezes a mulher quer um vinho e os homens querem a cerveja, né? Então, o que acontece? Você faz uma mesa uniforme, ou coloca todas as taças de vinho, ou todas as taças de cerveja, tá? Uma dica também é você deixar no bar da churrasqueira uma bandeja já com as tulipas e com as tacinhas para servir a cerveja ou o chopp, tá? Legal. E uma dica super legal para mesa de final de semana, quando você vai receber, nem sempre dá tempo de você pedir para uma florista fazer, né? Esses vasinhos, Cida, de pôr na mesa posta... A gente mesmo pode fazer. Vocês mesmos podem fazer em casa. Ó, as tromélias é uma flor que encontra em qualquer supermercado, tá? Essas aqui tem o toque da Rita Flowers Design, mas vocês podem... Eu adoro a Rita, manda um beijo pra ela. A Rita, ela faz uma graça de pessoa. Uma seleção aqui, a harmonia das cores, ficou maravilhosa. Então, geralmente, o que eu faço com a Rita? Eu falo a cor da louça que eu vou usar e ela já vê pra mim, né, a cor das flores, tá? Mas vocês podem fazer em casa isso também. E sempre na mesa posta são vasinhos baixos, de 30 centímetros pra baixo. Certo. Eu gosto até de 25 pra baixo. As pessoas poder conversar, se interagir, né? Pra conversa fluir. Exatamente. Então, Cida, não é porque é um churrascão gostoso, brasileirão, que não pode ter uma mesa bonita como essa. Tá linda a mesa, linda a mesa. Obrigada. Aliás, eu quero registrar que nós estamos fazendo essa gravação na casa... Não é casa, isso aqui é uma mansão. É o Petit Palais. Petit Palais. Dos meus queridos amigos José Carlos Semenzato e Samara, quem eu mando um grande beijo. Um beijo, Cida. Casa continua linda. Pessoal, nós vamos agora para mais um intervalo. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Especiarias e temperos Codilar. Eu aprovo de cara e coração. Você sabe por quê? Porque se engana quem pensa que é tudo igual. Especiaria tem marca e a marca é Codilar. A Codilar busca os melhores e mais tradicionais produtores no Brasil e no mundo. Seleciona, higieniza, capricha mesmo em todos os processos. Aqui é 100% pureza. Tá garantido. Especiarias e temperos Codilar. Um mundo de aroma e sabor.
pessoal, agora nós vamos mostrar a nossa mesa formal para a gente encerrar com chave de ouro essa matéria tão bacana que eu estou mostrando aí para vocês. Essa então é a mesa formal. Estou vendo aqui talheres dourados, estou vendo o aparelho de jantar também com frisos dourados. Vamos falar um pouquinho dessa mesa? Vamos, olha, a mesa do jantar formal é uma das minhas preferidas, porque é uma mesa clássica, ela representa toda aquela etiqueta que começou lá no Palácio de Versalhes, com o rei Luís XIV. Então, quando a gente fala de mesa formal, quanto mais formalidade, menos cor. Então, toalhas brancas, uma louça branca, flores brancas. Então, uma mesa formal, pessoal, toalha, prataria, porcelana e cristais, tá? Então, tudo isso que nós reunimos na mesa, ela fica uma mesa elegante, uma mesa chique, mas ao mesmo tempo, né, uma mesa gostosa. Não, a gente não se cansa de ver. Você aqui colocou uma toalha de linho muito bonita, com os guardanapos também acompanhando. Mas se eu quiser fazer uma mesa, decorar uma mesa formal, com o jogo americano, desde que esse jogo americano não seja um jogo simples, porque pode, por exemplo, ser partir... Vamos aqui. Eu tenho, por exemplo, na minha casa, uns pratos dourados, que eu comprei até na Tânia Bulhões, para o Natal. Adoro. Todo Natal eu uso esse. E eu tenho lá os meus jogos americanos, que também é um tom de dourado mais pro bronze. Então fica aquele dourado com bronze com uma combinação bonita. É normal isso? Fica bem isso, não? Olha, ótima pergunta, porque hoje em dia nem todo mundo tem toalha em casa. Então a toalha foi substituída pelos jogos americanos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, inventaram os jogos americanos, foi feito com uma renda Dantelli, em Veneza, na Itália. Então, é para facilitar a vida, porque o jogo americano é mais fácil de guardar, de limpar, e não tem problema nenhum você fazer uma mesa formal com o jogo americano, com o suplá em cima do jogo americano. Tá muito chique esse suplá. Ou até também. mesmo, não é errado eu colocar o suplá direto na minha mesa, sem toalha e sem jogo americano, viu? Ah, é? Não é errado. Muitas pessoas fazem isso, mas eu particularmente prefiro ou sobre a toalha ou sobre o jogo americano. Agora, aqui você colocou também os talheres de sobremesa, que eu tô vendo. Então, quando, por exemplo, entra um prato que é um peixe... Olha, no jantar formal, nós temos que colocar todos os talheres de acordo com o menu. Então, a anfitriã ela vai pensar no menu. Se tiver peixe, ou na entrada, ou no prato principal, o talher de peixe tem que vir aqui. Nós sempre começamos com a faca do lado direito, a faca do serviço, tá? Do prato principal. Em seguida, eu coloco a faca de sobremesa, que na verdade é a faca para comer a entradinha, com esse prato aqui de sobremesa que tem a função do prato de entrada, tá? Eu sempre alinho os talheres na base do prato. Se eu tivesse, por exemplo, um peixe depois da minha entrada, o talher de peixe viria no lugar dessa faca aqui, tá? Então, não tem segredo nenhum. Eu vou servir uma entrada cremosa, uma polenta com cogumelos. Sei. A colher vai do lado direito. Eu teria que ter um bowl aqui e a colher para aquela entrada cremosa, tá? Os talheres da sobremesa que você me perguntou. Uma dica para não errar. Sempre do lado direito é a faca e do lado esquerdo é o garfo. Então, o que eu faço? Eu desço o garfo aqui, eu vou ter o local certo da minha sobremesa, tá? Que é sempre do lado esquerdo que a gente pega, então o cabo fica para a esquerda. E a colher, se eu tivesse uma sopa ou uma entrada, é sempre do lado direito, tá? Ótimo. Se eu fosse ter uma sobremesa que eu precisaria da faca, eu não coloquei porque dizem que fruta não é sobremesa, né? E a maioria das sobremesas que a gente tem que cortar são as frutas. Mas se você for servir uma fruta, a faquinha entraria aqui, ó. Ótimo. Então a gente começa com a faca, o garfo e depois a colher. Você vai fazer um jantar, convidar lá um grupo de 12 pessoas. E você não passou para a pessoa o cardápio. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma paella. E tem pessoas que é alérgica a camarão, porque geralmente a paella, que é a paella tradicional, ela vai frutos do mar, incluindo o camarão.
Como é que você fica nessa? Uma boa anfitriã, Cida, ela tem que perguntar para os seus convidados: você tem alguma alergia? Você tem alergia a camarão? Você tem alergia a glúten, a lactose? Você é vegetariano, é vegano? Porque hoje em dia tem uma infinidade de lista aí de restrições alimentares. Então, a boa anfitriã, antes de montar o seu cardápio, o seu menu, ela tem que perguntar para os seus convidados. Agora, se o convidado chegou e ele se deparou com uma paella e ele é alérgico a camarão, ele vai ter que ficar na entradinha e não vai aborrecer a anfitriã. Ele vai ser bem educado e não vai reclamar, não vai ficar falando para a festa inteira: puxa, eu não como camarão. Ele vai comer o que ele pode e vai ser educado, não vai falar com a anfitriã. Sara, eu adorei estar aqui com você, ser um encanto de pessoa. Obrigada. E, lógico, a gente está assim, saindo daqui de queixo caído com tudo de mais lindo que a gente podia ver. Hoje eu estou voltando aqui no Ateliê da Imagem, aqui de São José do Rio Preto. Aliás, é uma clínica espetacular e hoje, mais uma vez, eu estou voltando, como eu havia dito, e eu vou dar vamos bater um papo aqui com o mestre de tudo isso, que é o Dr. Renato Freitas. Ele é cirurgião plástico, já esteve aqui no meu programa algumas vezes, mas às vezes as pessoas, não lembro mais. Está aqui ele. E eu estou muito feliz em voltar aqui e conversar um pouquinho com você, porque sempre quando eu venho, tem novidade por aí. E eu vejo que hoje você está muito forte aí nas redes sociais. E isso, para nós que estamos sempre antenados, é também muito importante. Mas, doutor, bom, tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus, Cida. Tudo bem, gente? Mais uma vez aqui com a Cida, que esteve com a gente em toda a nossa trajetória profissional. Desde que inaugurou essa clínica. Desde que inaugurou a clínica, até antes, quando eu estava lá na clínica, que a Cida sempre esteve com a gente e confiou na gente também, como vocês, nossas clientes queridas. E, mais uma vez, muito obrigado e ter o privilégio de estar aqui falando com você no teu programa, Cida. Mas eu tenho visto que você está aí sempre antenado, você está sempre trazendo novidades quando o assunto é cirurgia plástica. Eu vi recentemente uma cirurgia que você fez na Bárbara Evans. Eu, por exemplo, eu sou uma coisa que me preocupa muito. Eu dei uma emagrecida, mas o meu braço continua gordo. E você fez uma cirurgia nela que eu achei super diferente. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa cirurgia que foi realizada nela. Então, a cirurgia que foi realizada, no caso, é uma lipoaspiração de braço, né? Parece que não é uma bobagem, mas muitas mulheres se incomodam com aquela gordura, por mais que elas estejam dentro do peso, por mais que elas tenham uma dieta adequada, ou até mesmo que façam todos os tratamentos cosméticos de drenagem e outras coisas afins, elas acabam acumulando uma gordura no braço. Isso é muito genético, muito constitucional do paciente. E a lipoaspiração veio para resolver esse problema. Então, é uma lipoaspiração minimamente invasiva, né? É feito com cânulas bem finas mesmo, que praticamente deixam uma cicatriz imperceptível, né? E resolve o problema, removendo o excesso de gordura. Aliás, muitas mulheres atualmente, elas com essa questão de ficar em casa e se observar mais, elas começaram a perceber coisas que antes não davam nenhuma importância. Descobriram os defeitos. É uma nova realidade, né? Talvez onde o ser humano começou a olhar mais para ele também. Ele começou a ter mais tempo com ele. Menos tempo com a sociedade, mais tempo com ele. Então isso criou um novo conceito em autopercepção. E eu vi também, aliás, essa lipo, a pessoa, você faz, ela já pode ir embora para casa? Ou tem que ficar internada, coisa parecida? Especificamente nesse tipo de lipoaspiração, ela pode ir embora para casa no mesmo dia. Nós adotamos os critérios de segurança mais rigorosos possíveis, né? Sempre considerando que a lipoaspiração é um ato cirúrgico, né? Como tal, tem que ser coberto de todos os métodos de segurança. Então, a gente preferiu fazer o caso dela no hospital, que é um ambiente mais seguro, né? Mas também pode ser feito numa clínica equipada como a nossa, porque o procedimento é feito com anestesia local, né? E como tal, no final do dia, depois de um período de observação, o paciente volta para casa tranquilo e as atividades diárias já começam no mesmo dia, podendo mexer os braços, porque não há limite de movimentação, podendo fazer as atividades cotidianas. Com essa pandemia, a clientela, você acha que está procurando mais ou não?
Não, então, incrivelmente, a gente teve um fenômeno com essa pandemia. As pessoas procuraram muito mais cirurgia plástica, né? Eu acho que, da mesma forma que alguns setores da decoração, da reforma da própria casa, houve uma reforma íntima do ser humano, né? O ser humano começou a olhar para ele, dar valor ao que realmente é importante. Ele começou a olhar para a casa dele, para a família dele, para os conceitos dele e começou, olha, eu preciso melhorar isso aqui, preciso melhorar aqui. E junto com essa metamorfose, veio também a preocupação com o seu estado físico, com o seu corpo, né? Já sabendo que as pessoas que têm hoje uma saúde melhor também, elas estão mais aptas a vamos dizer assim, enfrentar qualquer tipo de doença, né? Então, o critério de saúde, de bem-estar com a autoimagem também aumentou. E a procura de cirurgia plástica veio junto com isso, aumentou 30% a mais do que 2019. 2020 foi um ano que teve 30% a mais de procura de cirurgia plástica de 2019. Bem, pessoal, o programa Cida Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados durante toda a semana aqui no canal 526 da NET.